Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fabrício Augusto e nesse vídeo eu quero conversar sério com você, tá? Eu quero conversar com você sobre erros que você pode estar cometendo durante a entrevista e que pode estar te atrapalhando, te prejudicando na hora de você finalmente conseguir aquela vaga de emprego que você tanto almeja. Eu tenho realizado bastante entrevistas com candidatos atualmente e tenho percebido muitos erros que eu acredito que podem ser evitados, tá? Pode ser que você até esteja preparado tecnicamente para a vaga, mas esses erros que eu vou falar aqui pode estar te prejudicando e dando a vaga para outro que pode ser que até nem esteja tão preparado assim tecnicamente, mas soube se portar melhor nesse sentido. Vamos falar sobre isso tudo aqui depois da vinheta. Bom, antes de eu começar a falar sobre os erros aqui, eu gostaria de pontuar duas coisas, tá? A primeira coisa é que em um processo seletivo tem várias etapas. Você começa com a etapa do recrutador, o recrutador entra em contato com você, e aí você tem aquela entrevista, aquela parte para ele entender o seu perfil, para ver se dá match com o perfil da empresa e tudo mais. Então, essa entrevista, essa parte da entrevista é um pouco mais light, tá? Geralmente as pessoas não são eliminadas nessa etapa. Depois dessa etapa, geralmente vem a parte mais técnica, tá? Essa parte você tem que tomar cuidado, beleza? Porque essa parte sim pode eliminar ou pode até selecionar muitos candidatos dependendo da sua performance. Então, como eu já disse antes, né, pode ser que você esteja preparado, tá, tecnicamente, mas pode ser que você esteja falhando em alguns pontos que a gente vai conversar aqui. E a parte que eu tenho mais colaborado com as entrevistas atualmente é nessa parte da entrevista técnica. É aqui que eu vejo os erros. Apesar que eu acredito que se você erra nessa etapa, você está errando também em etapas anteriores, mas é nessa etapa que eu vejo os erros aqui. E a outra coisa que eu quero pontuar aqui é que não existe verdade absoluta. Eu vou colocar aqui segundo a minha perspectiva, beleza? Segundo o meu ponto de vista, tá? Mas eu acredito que esses erros que eu vou colocar aqui, você pode perguntar para qualquer recrutador, para qualquer pessoa que faz entrevista, que eu acho que eles vão concordar comigo, mas, como eu já disse aqui, é o que eu tenho visto acontecendo e é a minha opinião sobre estes erros. Então, vamos começar, tá, com o primeiro erro aqui. E é um primeiro erro muito óbvio, tá? Eu acredito que se você comete esse erro, você tem que parar imediatamente, que pode estar te prejudicando, mesmo você achando que você tem um jeitinho de conseguir as coisas, que é de não ser honesto durante a entrevista, né? Você mentir durante as respostas. Então, este é um erro que eu acredito besta, porque a empresa, uma hora ou outra, tá? Aquela pessoa que está te entrevistando, ele vai perceber que você está mentindo. Se você, por acaso, conseguir passar nessa entrevista durante o seu trabalho, durante o seu emprego, você, uma hora ou outra, vai ser pego também. Então, a minha sugestão é, seja sempre honesto, tá? Seja sempre honesto quando você for se apresentar, seja honesto quando alguém te perguntar alguma coisa que você não sabe. Pode falar que você não sabe. É muito melhor você falar que não sabe, mas está disposto a estudar, a aprender para adquirir o conhecimento, do que você mentir e se embananar todo quando alguma pergunta apertar e você não souber responder lá na frente. Então, este é o primeiro ponto, tá? Seja sempre honesto. Ninguém sabe de tudo, tá? Não tem problema você dizer que não sabe de tudo. Você pode estar trabalhando bastante em um contexto e não ter contato muito com outros contextos tecnológicos, né, técnicos, que você não pode ser que você não realmente não saiba porque você não teve oportunidade e não tem problema você falar que você está aberto e disposto a estudar para você ter o conhecimento necessário, tá? Inclusive, você reverte isso, o que era um ponto negativo, você revertendo falando que você não sabe e que você está disposto a correr atrás, se torna um ponto muito interessante, um ponto muito positivo. Então, se você costuma achar que isso pode te ajudar, você pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não te ajuda, tá? Isso mais te atrapalha do que ajuda. E o segundo ponto é um ponto em que eu não acho que pode ser o suficiente para te tirar de uma vaga, mas eu acho que se você estiver concorrendo com outro candidato que leva esse ponto melhor que você, eu acredito que é a vaga dele, que é não saber, não pesquisar sobre a empresa em que você está se candidatando, que você está fazendo a entrevista. Nós somos contratados para resolver problemas, tá? Então, você vai ser contratado por uma empresa para resolver o problema dessa empresa. Então, se você não sabe sobre a empresa, se você por acaso não sabe o problema que você pode resolver para essa empresa, a sua entrevista ela fica muito mais superficial. Então, quer se tornar uma pessoa interessante durante a entrevista?
Estude sobre a empresa, estude sobre o problema que você pode resolver lá e coloque isso durante a entrevista também, que você, como eu já falei, né, você pode se tornar um candidato muito mais interessante do que somente respondendo perguntas técnicas aí, que eu acredito que a maioria dos candidatos também vão fazer a mesma coisa. Então é isso, tá? Primeiro erro, não ser honesto, né? Mentir durante a entrevista. Segundo erro, não pesquisar sobre a empresa, o contexto da empresa, o contexto em que ela se encontra atualmente. E o terceiro erro é um erro que eu vejo que é muito comum de acontecer. E se você está cometendo esse erro, eu peço que você ajuste também o mais rápido possível, que é você não saber fazer uma apresentação pessoal. Tem muitos erros em volta disso, tá? Tem pessoas que são muito direto ao ponto, não sabem se vender, ok? E tem pessoas que fazem uma apresentação muito longa. Então, você fica falando desde o início da sua carreira, da sua vida, sobre coisas que nem interessam, tá? Que nem tem a ver com a vaga em que você está, nem a ver com a área, né? Com a vaga em que você está se candidatando, que você está fazendo uma entrevista. Então, vamos lá. Se prepara antes para esse momento, monte um roteiro antes e faça uma apresentação pessoal resumida, tá? Você precisa sintetizar mais as ideias, você precisa ir direto ao ponto, lógico, tá? Você precisa ir direto ao ponto sabendo se vender, ok? Sabendo as necessidades da empresa, e aí é que entra o ponto 2, tá? Se você souber as necessidades da empresa, você vai saber se vender para essa empresa específica também. Mas seja direto ao ponto, ao que interessa para o entrevistador. Não fica falando, não fica dando muitas voltas, tá? Não demore 10, 15 minutos falando sobre você. Inclusive, se você demorar 5 minutos, eu acho que já é muito, ok? Imagina 10, 15 minutos, que é o que acontece, infelizmente. Você tem que dar a oportunidade do entrevistador perguntar sobre você o que ele quiser perguntar. Às vezes você fala tanto sobre você que você nem dá a oportunidade dele te perguntar coisas que poderiam ser mais produtivas para a entrevista. Então, na hora da sua apresentação pessoal, saiba se vender, mas saiba se vender de forma resumida. Faça o seu pitch, tá? Você está se vendendo, mas o seu pitch de forma resumida e que tenha os principais pontos que seriam interessantes que o entrevistador saiba, ok? Elimina coisas irrelevantes, elimina parte da sua vida que não interessam e foque somente no que importa. Então, este é mais um erro muito comum que acontece, ok? E que se você ajustar isso, as suas chances podem aumentar bastante. O quarto ponto é um pouco ligado ao terceiro ponto, tá? Que é você ser prolixo, você ser redundante nas respostas, ok? Muitas vezes a gente faz algumas perguntas técnicas, tá? Algumas perguntas sobre alguns assuntos específicos e a pessoa ela enrola, a pessoa dá voltas, a pessoa ela vai contar uma história que não tem nada a ver com a pergunta que a gente fez e de fato no final das contas a pessoa não respondeu o que a gente quer que ela responda, tá? Na verdade nem é o que a gente quer que ela responda, mas sobre o assunto da pergunta, porque muitas vezes não tem resposta certa, tá? Muitas vezes a gente quer ver a linha de pensamento, mas não existe uma resposta certa. Porém, tá? Quando você dá muitas voltas, quando você quer aumentar bastante a resposta para a gente achar que você domina um assunto, você muitas vezes está provocando o contrário. Você está provocando a sensação de que você não sabe do assunto e está querendo enrolar. Então, a minha dica é: seja direto ao ponto. Se você não sabe, fala que não sabe e tá bom, fechou. Então, pode ser que até você não passe nessa vaga, não passe nessa oportunidade, mas é uma chance de você se preparar para outras também. Aí você já sabe o que você não soube responder, estuda mais e vai para outra, e aí você está mais pronto para responder as perguntas. Então, é este ponto, tá? Não prolongue muito as respostas contando histórias, tá? Dando voltas que são desnecessárias. Você pode até dar uma resposta um pouco longa, dependendo, né, da pergunta, mas que faça sentido, ok? Que bata com a sua experiência, que seja natural, mas não algo tentando enrolar, tentando encher linguiça com coisas que realmente não importam. Então, tome muito cuidado com esse quarto erro. O quinto erro é um erro que é um pouco ligado ao segundo erro também, é quando a pessoa ela não está preparada para perguntar sobre a empresa, para entrevistar o entrevistador. Porque se você tem perguntas, tá, para o entrevistador, se você se mostra interessado na vaga, se mostra interessado na posição, em algum aspecto da empresa, logicamente, você não vai conseguir tirar de tudo porque tem informações da empresa que são confidenciais. Mas se você se mostrar interessado, sem ser forçado, obviamente, tá? Mas se você se mostrar interessado, você vai sair como uma pessoa interessante. Então tem pessoas que acabam a entrevista, ela não quer perguntar nada, ela não quer saber de nada. Fechou, respondi minhas perguntas técnicas e fui embora. Então, beleza, pode ser que você consiga, né? Se você não estiver concorrendo com outras pessoas, pode ser. Mas se tiver uma outra pessoa concorrendo com você, que ela soube, né, abordar esses aspectos, é muito provável que ela consiga essa vaga e você não, ok? Então,
se torna essa pessoa interessante para a empresa também. Não só uma pessoa interessada na vaga da empresa, mas uma pessoa interessante também para a empresa. O entrevistador tem que achar você uma pessoa interessante. Então, esses 5 pontos que eu deixei para você aqui são os pontos em que eu vejo acontecer com mais frequência durante as entrevistas e que eu acredito que você pode evitar, porque ninguém quer desclassificar candidato, tá? O entrevistador, ele quer que aquela entrevista com você seja a última que ele precisa fazer para conseguir a vaga. Ele não quer ficar fazendo entrevista infinitamente. Ele quer aprovar você, mas você tem que ajudar também. E a gente tem outros pontos também que a gente pode levar em consideração também, tá? Alguns erros bônus que eu posso passar para você aqui, que é você não falar mal de empresas passadas, por mais que você foi injustiçado mesmo, por mais que a sua indignação não é totalmente justa, tá? Que você passou por maus bocados na empresa anterior, não fica falando, porque o entrevistador, ele não vai saber quem tá certo e quem tá errado. Não tem como ele saber na hora da entrevista se é você o errado ou se é a empresa que estava errada também. E aí ele pode pensar que se você está fazendo isso com a outra empresa, você vai fazer naquela também. Não precisa, é desnecessário você fazer isso, tá? Você pode falar sobre as suas experiências anteriores sem falar mal, de pessoas principalmente, né? Então, evita. Outra coisa, você não saber sobre a sua pretensão salarial. Então, pode ser que seja a sua primeira oportunidade, a sua primeira entrevista, beleza. Mas você pode pesquisar, você pode conversar com outras pessoas que estão no mesmo ramo de você, no mesmo ramo que você, para que você tenha uma ideia, para chegar lá com alguma resposta, caso alguém te pergunte. Então, se alguém te perguntar sobre alguma pretensão salarial e você não souber responder, pode não ser visto com bons olhos. Até para, falando do outro lado da moeda agora, você também ter poder de negociação. Beleza? Mas esse é o vídeo de hoje, tá? São esses erros que eu quero passar para você aqui, essas dicas que eu quero passar para que você preste atenção, para que você tome cuidado nas próximas entrevistas suas e para que você tenha sucesso aí na busca dos seus objetivos. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Você vai estar ajudando a gente, você vai ficar sabendo de outros conteúdos que a gente vai colocar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui também, que você pode estar ajudando o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas e não esqueça também de ver os nossos outros conteúdos, beleza? Então, por esse vídeo é isso, fica com Deus e até a próxima.